Girando o assunto aqui no Morning Show nessa manhã de sexta, a nossa parceira aqui do programa, a terapeuta sexual Paula Napolitano, vai lançar na semana que vem, no dia 13, mais precisamente, este livro aqui, ó, Diversidade e Sexualidade. Olha aqui, tá em minhas mãos, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo portal da Jovem Pan, tá vendo aqui, ó, Diversidade e Sexualidade para quem educa em casa, na escola, na empresa e a si mesmo. É por isso a gente recebe a Paulinha Napolitano aqui no Morning Show de hoje, acompanhada do jornalista e professor Marcos Bronha, que também é autor do livro. Bom dia para vocês, sejam bem-vindos. Bom dia, obrigada. Bom dia, muito obrigado. Olha só, é um assunto que a gente, toda sexta sim, sexta não, a gente trata aqui, né, responde perguntas dos ouvintes, e são muitas as perguntas e as dúvidas que chegam. A mudança dos tempos traz novas indagações, né? A gente está sempre tratando desse assunto aqui com o intuito de aprender mais, né? Nós, como entrevistadores também, aqui aprendemos quando ouvimos e falamos a respeito, mas prestando um serviço para a nossa audiência também, que tem dúvidas e quer esclarecimentos. Quando o assunto é diversidade, o Brasil, em que ponto está aí entre... Vou delimitar entre a Idade Média e a vanguarda, hein? Como é que tá? A gente comunica bem sobre isso, esclarece bem a população, na opinião de vocês? Olha, a gente tem alguns avanços, né? E ao mesmo tempo a gente tá um pouco na Idade Média também, né? Então eu acho que contribuir com esse debate é muito importante. A gente tem avanços até do ponto de vista legal, mas a gente basta dar uma passeada pelas redes sociais para entender o ódio que ainda há em relação à diversidade. E a gente acredita que seja por desconhecimento até, sim, né? Por sim. falta de esclarecimento sobre o que é diversidade. Porque uma coisa que é muito importante a gente falar é que diversidade não é aquele senso comum de estar no outro, né? A diversidade está em nós, né? Todos somos diferentes. E a partir do momento que a gente começa a entender isso, a gente começa a odiar um pouco menos o diferente, começa a compreender que a diferença é normal, né? Na opinião de vocês, essa desinformação pode ser acreditada a um governo que fala mal sobre isso, que faz uma publicidade muitas vezes equivocada sobre esses temas? Eu acho que não só governo, né? Eu acho que em geral a gente precisa começar a discutir isso nos ambientes educativos, né? Por isso que a gente fala para quem educa em casa, na escola, na empresa, em qualquer lugar onde pode haver educação, né? Que a gente é uma questão da cultura da sociedade mesmo, a gente evoluir nesse sentido, né? Claro que também tem a ver com governos, também tem a ver com uma onda conservadora que está no mundo todo, mas a gente precisa colocar a diversidade como um tema para se discutir, para se debater e para diminuir ódios, né? É a questão assim, a bandeira que a gente quer levantar é a bandeira da inclusão, não é a bandeira deste ou daquele grupo, mas todos incluídos, e aí a gente não precisa ter guerra, a gente precisa ter ódio, né? Sim. Sabe o que eu ia perguntar? Você falou agora, uma onda de conservadorismo, mas será que isso também não é uma coisa que acontecia antes e agora a gente ganha uma visibilidade maior por causa da internet, das redes sociais, como você falou? E só um parênteses, acho que o Edgar falou aqui não de um governo especificamente, da figura do governo, Da figura né? do Estado, de modo geral. né? Que Com tem a certeza. obrigação de fazer a publicidade, educar a sua população, né? Concordo, e acho até que essa onda que a gente vive hoje, que não é só de Brasil, ela também vem contrariamente a conquistas, né, de grupos diversos aí pelo mundo. Então, ela não deixa de ser também uma onda que vai contra conquistas que são realmente efetivas. Por exemplo, do ponto de vista das leis, né? Não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Por exemplo, o casamento homoafetivo foi liberado como legal. E isso, lógico, que vai haver grupos que vão contrariamente a isso. Então, claro que também há avanços e há movimentos contrários. É meio que natural. A violência que é motivada por preconceito sexual foi uma das coisas que fez vocês pensarem nisso. E eu queria entender um pouco por que a nossa violência e todo tipo de discriminação, se você olhar, tem um pouco do falo no cerne. O que acontece, gente? Foi um pouco do cerne, acho que tanto eu quanto o Marcos, a gente tem um pouco de um legado de vida, que é trazer um pouco mais de respeito e mais amor ao mundo. Então, quando a gente percebe esse discurso de ódio, a gente vê, né, que a cada 28 horas um homossexual é assassinado aqui no Brasil, o preconceito ainda contra a mulher, contra negros, considerado como minoria, isso foi uma questão que sempre nos incomodou. E aí a gente foi chamado numa escola católica do interior de São Paulo para falar sobre esse assunto, sobre diversidade e sexualidade. Eles queriam saber como lidar melhor com esse assunto sem ser preconceituoso. Como é que a gente lida com casais homossexuais, por exemplo, que estão no mesmo banheiro?
e estão se relacionando. Então eles trouxeram questões desse mundo que está começando a permitir novas formas de se viver. E aí a gente foi lá na escola dar um workshop para direção e coordenação e a gente viu o reforço dessa necessidade de falar do assunto, inclusive ampliando para religiões, podendo falar desse assunto. E aí surgiu a ideia do livro, né? E surgiu essa ideia da gente tentar contribuir para uma construção de um mundo melhor, trazendo mais conhecimento, porque informação a gente tem de sobra, né? Mas a gente trabalha com a ideia do conhecimento, que é a junção de informação com afeto e valores. A informação está disponível, É, né? Para as muita pessoas irem coisa, buscar né? isso e se informarem e esclarecerem a respeito. Mas eu acho que Mas tem a um desinformação, nesse caso, eu acho que é oportuno vocês colocarem Exatamente. o que a desinformação causa de problema quando a pessoa não distingue sexo de identidade de gênero, É por muito exemplo, termo, né? e orientação sexual. Por exemplo, vocês poderiam Exatamente. discorrer um pouco sobre isso para a gente esclarecer isso para o ouvinte Sim. da Jovem Pan? Quando a gente fala de sexo, a gente está falando propriamente dito mais dos órgãos sexuais, a gente está falando de penetração, a gente está falando mais propriamente dito da parte biológica. Quando a gente fala de orientação sexual, a gente está falando do desejo. Para onde o meu olhar brilha, para onde o meu desejo, o meu tesão, a minha excitação foca o seu olhar. E aí é importante a gente entender que a orientação sexual, ela só começa a aparecer na puberdade. Porque é na puberdade que começam a acontecer as coisas relacionadas à sexualidade. Que aí pode ser heterossexual, bissexual, aí a gente tem uma série de uma sexualidade fluida, digamos assim, né? Que pode ser uma mistura de todas elas. Mas então é importante que as pessoas confundem, quando pequenininho tem um jeito mais afeminado, então vai ser não tem nada a ver com orientação sexual. Orientação sexual está ligada a desejo afetivo sexual. Já a identidade de gênero está ligado como eu me sinto, como eu me vejo, como eu sinto que a minha alma é. Então, e ela pode não estar de acordo com o meu corpo biológico. Se ela não está de acordo com o meu corpo biológico, eu posso ser um transexual. E se ela está de acordo, a gente chama que é cisgênero, né? Então, a identidade, sim, a gente pode perceber desde criança. Porque desde criança ela percebe que aquele corpo não pertence a quem ela é, não pertence à alma que ela tem, né? Ô, Paulo e Marcos, e até que ponto, até que idade vocês conseguem tratar isso com as crianças, né? Como que é esse trabalho dentro das escolas? Olha, é interessante sua pergunta, porque nesse livro a gente fez reportagens também, né? Eu fiz reportagem em três níveis de escola: crianças, adolescentes e universitários. É possível trabalhar a diversidade desde criança, né? Eu visitei uma EMEI aqui em São Paulo que trabalha a diversidade, não só a diversidade do ponto de vista de gênero e tal, mas também a diversidade. Eles têm uma boneca negra lá que os meninos e as meninas levam para casa, eles têm que cuidar como uma forma de quebrar esse preconceito racial e também a questão de gênero. E é lógico que há resistência, né? Mas aí há uma conscientização, uma conversa com as famílias. Por exemplo, um pai não cuida de um filho, ele não tem que ter afeto com o filho. Qual o problema do filho dele, menino, levar uma boneca para casa? Isso não vai interferir em nada. Essa semana eu fiz uma matéria sobre isso. Eu fui às ruas perguntar para as pessoas, porque tinha sido a pesquisa do Instituto Avon sobre o papel do homem para desconstruir o machismo. E aí foi inédito, assim. Todo mundo que eu perguntei dizia: não, tudo bem, se a minha filha jogar bola, videogame. Tá, mas e o menino brincar de boneca? O quê? Tipo, meu filho brincar de boneca? Como assim? Exatamente. Eles contaram que teve um pai lá na escola que falou assim: poxa, mas é assim que começa, meu filho não vai levar essa boneca pra casa. Assim que começa o quê? Né? E aí o próprio filho leva esse discurso pra casa assim: papai, mas você não cuida de mim? Qual o problema de eu cuidar da boneca, né? Então você vai desconstruindo, e claro, com muita conversa, com muito diálogo. Tem que ter todo um contato com a família mais os educadores da escola, para poder ter essa conscientização. Quer dizer, vai incutindo naquele HD que tá livrinho, limpo, exatamente. ideias e conceitos equivocados, né? Exatamente. O próprio Mandela já falava, né, que o preconceito racial, ele é construído. Então, tudo ele é construído e a gente pode desconstruir também. Esse é o nosso trabalho, né? Vocês estão falando de criança. Agora, tem muita gente que, enfim, tá mais velha e tá se acostumando também com essas novidades. Como que essa pessoa mais velha, mais tradicional, pode começar a entender isso? Porque muitas vezes ela tem dúvida e prefere, enfim, nem perguntar, porque também tem medo de ofender, sei lá. Como que essa pessoa, esse livro ajuda também a essa pessoa? Legal, isso mesmo. Ajuda sim, porque a ideia é justamente que, assim, preconceito todos nós temos, todos nós vamos ter, porque nós somos criados em determinada cultura, em determinada família.
O problema aqui é que a gente vai fazer com esse preconceito. Então, uma das primeiras etapas para a gente começar a combater o preconceito é o conhecimento. Então, é ler sobre as coisas, é refletir sobre elas. Então, a gente buscou no livro trazer uma questão muito de reflexão, né? E não só uma descrição das coisas. Uma reflexão e buscar uma questão de empatia. Tentar se colocar no lugar do outro, tentar fazer essa experiência de ver o sofrimento do outro, porque todos nós somos seres humanos, sofremos, temos alegrias, temos angústias, ansiedades. Então, quando a gente traz essa questão do conhecimento, da reflexão, da empatia, vai ficando um pouco mais tranquilo, né? E aquela coisa, né? Não precisa concordar, não precisa imitar, não precisa fazer, basta entender e respeitar. É simplesmente momento assim. de começar a conversar. Essa semana um aluno veio me perguntar isso. Ele veio falar sobre aquela história que deu toda uma polêmica do kit gay, que não era kit gay, enfim, mas né, que se criou esse estereótipo. Que momento eu começo a conversar sobre isso com meu filho? Tem que partir dele as perguntas, eu tenho que tomar essa iniciativa. Como é que é essa Na conversa? escola, sobretudo, né? Qual que é a idade correta, se é que existe uma idade correta para iniciar esse debate? O que a gente fala é que, na verdade, desde pequenininho a gente pode começar com outras coisas. Então, a gente pode começar trabalhando com a criança, que ela tem o corpo dela e que o outro tem o corpo dele, que a gente tem que respeitar e entender o nosso corpo, que a gente é diferente um do outro, que um tem cabelo de um jeito, outro tem olho de um jeito, a cor do jeito. Então, a partir do momento que a gente vai trabalhando essas diversidades e esse respeito às diferenças e a qualquer pessoa, a gente já está trabalhando toda uma parte que depois vai para gênero, vai para orientação sexual, vai para toda essa questão. Então, o que a gente precisa entender é essa diferença entre sexo e sexualidade. Sexo é penetração, sexo é... Porque quando a gente fala de falar sexualidade com os filhos, a gente imagina que a gente vai falar de penetração, não. A gente vai falar de tudo isso, a gente vai falar de afeto, de carinho, de respeito, de amor, de consideração, né? Então dá pra se ensinar desde pequenininho esse tipo de coisa. Porque a criança, ela vai sendo construída, né? Então o preconceito que a gente tem, a criança ainda não tem, né? É muito mais fácil. O ouvinte aqui, o menino Lucas, participando pelo Twitter, Paulinha. Tá aqui no estúdio Você tá hoje. tweetando daqui a Tá. Olha aí, meu. Morning Squad é assim, tuita até de dentro do estúdio. Então vem aqui, dá o teu depoimento aqui no microfone pra gente. Fala, você tweetou aqui. Ao vivo, galera. Ele fez um post que viveu essa experiência na que infância, legal. né, Lucas? Legal. Sim, eu vivi essa experiência com a minha irmã. Como é que foi? Você explica o que é. Então, lá em casa, minha irmã, como só tinha eu e ela, né, à noite, assim, não tinha muito amigo, quando era menorzinho. Uhum. Então, à noite eu ficava brincando com ela no quarto dela, com as bonecas que ela tinha. Assim, Com as Barbies era dela. uma mais velha que você? Isso, 4 anos mais velha que eu, minha irmã. Aí ficava brincando com ela, com as Barbies dela e E meus como é que pais, era na tua casa, seus pais? Como eles Tranquilo. Deixavam de boa, vamos brincar. agiam com naturalidade. Uhum. Tudo. Quer dizer, é uma coisa que tá bem ali nos olhos de quem vê e na reação que o adulto tem para com Exatamente. a criança, que vai absorver que nem uma esponja Isso. toda a reação e todo o conceito que for passado ali para ela. Olha, o Xande diz que a sociedade é machista mesmo, tem que mudar esse conceito na sociedade. O Jackson Vieira também fala que, mesmo com esse machismo, a gente vive um momento de abertura na sociedade, e ele relata aqui que vê muitos casais, muito mais hoje em dia, casais gays, do que há pouco tempo atrás, né? Sem dúvida. É um caminho, é um processo que a gente vive também e passa, né? Ô Edgar, e no Pinapan, você tá lembrado, a gente perguntou, nos últimos anos o Brasil se tornou mais machista ou menos machista? Como é que temos uma prévia aí já? O que você acha que uma deu? parcial? O que você acha que deu? Afinal, o que você acha que deu? Mais ou menos? Acho que menos. Então, né? Porque todo mundo é o que deseja, né? Pelo Menos menos. Quer dizer, machista para 77% dos participantes. Eu tenho uma pergunta. Às vezes a gente tá falando disso, de opção sexual, enfim, e aí o pessoal fala, isso é o que vocês estão dizendo, isso é o que vocês acham, é como vocês estão dizendo que tem que ser. O que é que tem de científico nesse livro para esclarecer de vez essas pessoas? Sim, o livro é todo baseado em ciência. Inclusive a gente diz, nosso ponto de vista é: respeitamos todas as crenças, respeitamos todas as opiniões, mas o nosso ponto de partida é o conhecimento científico, laico. Porque o laico respeita todas as crenças. O laico é a abertura para todo mundo pensar como quiser, mas a ciência, e aí entra a ciência tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista psicológico, né? São as descobertas que estão sendo feitas já há um tempo e que ainda caminham. Fala pra gente algumas, assim, cita Recentes. como exemplos, assim, pra gente. A gente trouxe, na verdade, alguns estudiosos que vêm falando pra gente, por exemplo, como funcionam as inteligências múltiplas, né? Que a gente não tem mais, que é o próprio Gardner, né? Que vai falar das inteligências múltiplas, que a gente tem vários
vários tipos de inteligência e que até hoje em dia os colégios ainda estão com um pouco de dificuldade, a sociedade de modo geral, em aceitar os vários tipos de inteligências. Então a gente traz isso como uma forma de diversidade. Os tempos líquidos do Bauman, desde os estudos do Kinsey sobre sexualidade, Judith Butler, por aí vai, né, Paulinha? Então a gente procurou trazer vários estudiosos, né, o Richard Miskolci, que traz um pouco dessas questões de gênero também. Então todas as pesquisas mais recentes e até algumas mais anteriores que estão sendo comprovadas ainda hoje, a gente buscou trazer. Então, ele é um livro para todo mundo, né? Porque é isso, é importante a gente lembrar que a gente educa, todos nós estamos educando, na rua, na sala, em casa, na escola, a gente educa o tempo todo, através do silêncio, através de um gesto, através do não verbal com uma cara de desgosto ou uma cara de surpresa, a gente está sempre educando, né? Por isso que a gente exemplo, o precisa ficar assunto atento, homossexualidade, à luz da ciência, sempre gerou muito debate, sempre foi um assunto coberto por controvérsias e tal. Como é que tá hoje a discussão hoje no que diz respeito à ciência? No que diz respeito à ciência, a gente diria que a homossexualidade, a gente já sabe que não é uma doença, que não é um problema e que seria um fator, o que a gente diz, multifatorial. Várias coisas influenciam para que a gente seja homossexual, assim como várias coisas influenciam para que a gente seja heterossexual e a gente não sabe exatamente o que é. É isso que a ciência traz. O problema é que, às vezes, a gente confunde o que é ciência, o que é religião, o que é está escrito nos manuais das religiões, a gente acaba confundindo um pouco. Mas nos últimos estudos da sexualidade, é isso que a gente tem em relação à homossexualidade. Você falou da fluidez, né? Da sexualidade fluida, né? Eu acho que esse é um ponto crucial nos dias de hoje. Eu tenho filhos de várias idades e eu percebo que os mais velhos agiam diferente das mais novas. As mais novas têm 16 anos e têm reações e atitudes diferentes com relação a isso. Eu percebo nelas talvez, não sei se a palavra é essa, mas uma abertura e uma aceitação maior com relação... Não que os outros tenham preconceitos ou sejam intolerantes, mas elas tratam com mais naturalidade e atuam nessa questão da fluidez da sexualidade. E isso, a princípio, para mim, que me considero, poxa, estou aberto, vamos lá, conversar, debater, né, ouvir, né? É uma coisa que, a princípio, fala, uau, é diferente, peraí, deixa eu observar isso e ver como eu vou oferecer em troca um parecer ou o meu próprio comportamento para que eu, de alguma maneira, não interfira nesse pensamento delas e nessa atitude delas que eu reconheço como um avanço. Então, muitas vezes, a situação melhor que eu encontrei como pai é ficar quieto e ouvir. Tipo, prestar atenção no que está acontecendo antes de dizer qualquer besteira. Isso é muito legal, porque os pais Mas tendem a não ouvir. Constante, não é uma coisa sim, simples. Porque o ímpeto de você já dar uma opinião, como, olha, eu sou educador, eu preciso colocar o que eu penso a respeito. Não, às vezes a gente tem que ouvir. Isso né? é fantástico. O que pensa o outro, né? Perfeito. Isso é científico, né? Porque o Bauman... Mas não é fácil, hein? Não é fácil. Não. O Bauman, que é um pensador vivo, que está aí na universidade pesquisando, ele já falou do mundo líquido, dos tempos líquidos, né? Ou seja, os velhos paradigmas começam a ser quebrados, né? Isso não quer dizer que melhorou, piorou, mudou, né? Alguém mais conservador vai dizer que piorou, alguém mais moderno, entre aspas, vai dizer que melhorou. Mas assim, os paradigmas quebram e as gerações hoje, elas não querem tantos rótulos, né? Elas querem vivenciar mais a sua liberdade de ser aquilo que elas querem ser, aquilo que elas querem experimentar. Então, isso também a gente parte de um ponto de vista científico, que é o pensamento do Bauman com os tempos líquidos, né? E é importante isso, porque de maneira geral a gente ainda vem, né, de uma realidade em que existia uma hierarquia muito vertical, né? Principalmente os pais, os professores, e essa hierarquia hoje está mudando, né? Ela é um pouco mais horizontal. Não quer dizer que você não vai, como pai, educar, vai passar a sua experiência, vai pôr limites, porque isso é extremamente importante, mas ouvir esse outro jovem, porque ele está vivendo uma outra realidade, não é a mesma. É uma geração desafiadora, hein? Exatamente. Então, esse vai e vem, essa coisa líquida até da água, do ouço, mas também põe um limite, é uma dança, né? Uma coisa quase nesse sentido. Porque no ouvir a gente aprende com o outro, né? Sim. Pelo menos te dá a oportunidade de refletir sobre aquilo, né? Olha,
E aí, pessoal? É uma Bacana, questão que a hein? Paulinha colocou agora, que eu acho que é bem importante. E eu não sou mãe, mas eu brinco, eu sou irmã, né? Eu tenho uma diferença muito grande para minha irmã mais nova, então a gente acaba tendo uma relação assim. Me parece que para quem Quantos é anos tua irmã? a minha irmã 19, para quem vem de uma outra geração, essa questão da hierarquia pesa muito, né? Da mudança de hierarquia. A gente vem de uma geração que, olha com quem você está falando, né? Eu tenho respeito, mas eu tenho medo dos meus pais. E hoje em dia isso não funciona mais com as novas gerações. Não vai funcionar desse jeito, né? De certa forma, é assustador também, né? Sim, Eu acho que eu fico pensando no lugar dos pais, assim, é assustador também. E o próprio Bauman dizia, né? Você aumenta a liberdade, mas você diminui a segurança, né? Porque quanto mais livre a gente é, mais inseguro a gente fica. É natural, né? E isso acontece até na sala de aula. Eu dou aula em universidade, não dá mais para dar uma aula vertical. Se você não dialogar, você não consegue ter a classe com você. Não é na sua mão, é com você. A gente aprende junto, né? E agora, mais do que tudo, é o exemplo muito mais do que conta, do que a própria fala, né? Então, muito mais o aprendizado do jovem agora vai ser através do exemplo, né? Porque ele já ouviu difícil. muito, E aí ele já que é ouviu difícil. muito a fala e viu que o comportamento é diferente, ele já sacou, né? Então a gente precisa estar muito atento e refletir sempre sobre o nosso comportamento, o que a gente está contribuindo de repente para prejudicar alguma coisa. Tá, essa reflexão constante é extremamente importante para os relacionamentos, para o sexo, para a vida familiar, para todas as relações, né? Olha, eu queria agradecer aqui a presença no programa da nossa companheira aqui, colaboradora do Morning Show, terapeuta sexual Paula Napolitano e o Marcos Bronha, que escreveram o livro Diversidade, Sexualidade para quem educa em casa, na escola, na empresa e a si mesmo. Esse aqui que você está acompanhando, você que nos acompanha pelo YouTube, tá vendo na minha mão. Obrigado, viu, Paulinha? Lançamento Obrigado, terça-feira. Isso, lançamento terça-feira Quando? na Onde vai Livraria ser? da Vila, na Aham. Fradique Na Fradique Coutinho, aí. Aham. a partir das 18h30. Às 19h30 a gente vai fazer um bate-papo, nós dois, sobre o tema. E a gente convida vocês para estarem presentes. E também pode acessar o site, onde tem todas as informações do livro, e também comprar online o livro, no www.opee.com.br. Boa, então lançamento dia 13 na Livraria da Vila aqui em São Paulo e logo acessível pela internet, como você falou, pelo site. Repete, por favor. www.opee.com.br. Ótimo, obrigado, viu, Paula? Obrigado, Marcos. Obrigado, Obrigada. Vamos valeu. colocar um livro no Sexta-feira. kit. Boa, podemos colocar isso aqui no Pode, kit? em primeira mão, antes Aqui. do lançamento, um livro no Boa. kit.